Olá pessoal, meu nome é Rafael. Na aula de hoje a gente vai abordar um tema muito importante que é fake news, né? Então a gente vai abordar como identificar fake news, né? Notícias falsas na internet, em qualquer meio de circulação de informações. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já compartilharam alguma informação, alguma notícia nas redes sociais e depois descobriram que não era algo verídico, que era uma notícia falsa? Parece que não, mas é algo que é muito recorrente e acontece mais do que a gente imagina, né? A gente vive em um mundo com excesso de informação circulando o tempo inteiro em todas as redes, que a gente tem acesso, redes sociais, internet, enfim. E isso é ótimo, mas também tem tem o seu perigo, né? Uma faca de dois gumes. Principalmente por causa das manchetes sensacionalistas que se aproveitam desse tipo de situação para poder construir notícias que pareçam absurdas ou chocantes só para chamar atenção, mas às vezes com algo que nem é verdadeiro, né? Por isso que é totalmente sensacionalista mesmo. Nessa aula, então, a gente vai mostrar algumas dicas simples e práticas para poder identificar essas notícias falsas e evitar de cair nessas armadilhas de notícias falsas. Então vamos lá. A primeira dica para identificar fake news é a seguinte: leia, né? É importante você ler a informação além do título, né? Muitas vezes o título é feito para chocar mesmo, para causar um impacto, um espanto, né? Mas quando você abre a notícia, verifica o conteúdo, não tem nada a ver com aquilo que está divulgado ali naquela primeira informação, aquele primeiro título que é espantoso mesmo, justamente para chamar atenção e levar você para o portal de notícia e propagar essa informação, né? Então, a segunda dica é a verificação da fonte que está divulgando esse conteúdo, né? Normalmente você conhece esse site, você deve se perguntar, pô, esse site é conhecido, é um site confiável, né? Então a gente precisa ter cuidado com essas páginas que imitam nomes de jornais, de empresas sérias que divulgam notícias de fato verdadeiras, que imitam, mas que na verdade não tem nenhuma credibilidade, são impostores, né? Então a gente tem que tomar cuidado e verificar sempre essas fontes, verificar se a gente conhece mesmo, né? Verificar se é um site legítimo, pesquisar por endereços confiáveis, né? Por páginas autênticas e verídicas que a gente conhece mesmo, para que a gente evite esse tipo de transtorno. Mais uma dica, terceira, né? É importantíssimo que nós pesquisemos a data das notícias, porque algumas delas são reais, de fato, algumas notícias podem ser reais, mas estão distorcidas no tempo, porque são notícias que já aconteceram, são antigas, né? E estão circulando agora, de novo, como se fossem coisas atuais, mas que já foram coisas passadas, que já não se aplicam mais. Isso pode confundir muito a gente, e trazer um baita transtorno e causar um impacto enorme, né? E a quarta dica, né? A quarta dica é desconfiar de texto muito apelativo, muito, né? Desconfie disso. Texto muito apelativo, a gente sempre tem que ter uma pulga atrás da orelha. Aqueles textos cheios de letras maiúsculas, né? Com frases como compartilhe agora, isso a mídia não quer que você saiba, por exemplo, isso a emissora tal não mostra, enfim, esse tipo de coisa, né? E por último, né? Mas talvez a mais importante, confirme a notícia em fontes confiáveis. Isso já foi dito na questão da verificação da fonte, né? Mas é importante você usar a internet aí com um site de jornalismo profissional ou de empresas que divulgam informações, portais de informações de notícias que são confiáveis, né? Ou alguns serviços que fazem essas checagens de fatos, né? Que tem alguns portais na internet para a gente poder verificar a autenticidade dessas informações e verificar se de fato é algo que faz sentido, se é uma notícia idônea ou se é algo totalmente maldoso mesmo, uma notícia falsa, né? Agora a gente vai abordar alguns exemplos, tá? Vamos reparar aqui nessa notícia que eu tô vendo aqui agora, que eu separei aqui como exemplo. Vamos lá.
olha o título, né? Governo distribui chips espiões para controlar a população. Nossa, que maluquice, né? Parece realmente muito assustador, né? Mas quando a gente pesquisa, a gente descobre que isso é uma teoria da conspiração sem nenhuma prova, né? Espalhada totalmente por um site duvidoso e assim, não tem nenhuma fonte confiável que notificou isso, noticiou isso, né? Que propagou uma informação desse tipo. Então é algo totalmente sem pé nem cabeça, totalmente conspiratório mesmo. E temos agora uma outra notícia. Governo lança projeto de inclusão digitais com chips para internet gratuita em regiões carentes. Então a gente percebe que essa notícia, olha a diferença, né? A primeira notícia, ela fala que o governo distribui chips espiões para controlar a população. Totalmente uma mentira, uma farsa, né? E agora essa notícia posterior que fala que o governo lança um projeto de inclusão digital com chips para internet gratuitas em regiões carentes. Olha a diferença da notícia, né? Isso a gente consegue verificar em diferentes portais, em diferentes veículos respeitados com data, fonte de explicação, e a gente consegue notar a diferença violenta entre uma notícia verdadeira e uma notícia falsa, uma fake news, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então agora a gente já consegue perceber com esse exemplinho que é importantíssimo a gente ler além do título, checar a fonte, confirmar a informação, que são atitudes simplíssimas que fazem toda a diferença, né? Então é importante a gente ficar bem atento com essas coisas. E para encerrar, a gente quer propor aqui, antes de compartilhar qualquer notícia essa semana, para um minutinho, reflita, verifique se essa informação é verdadeira antes de sair compartilhando, né? E depois você compartilha com a gente o que você acha, o que você descobriu, né? Isso vai fazer um bem danado para todos nós, né? Que somos utilizadores da internet, né? E divulgadores de informação, que nós divulgamos notícias boas, verdadeiras, autênticas, né? Verificadas. E é isso aí, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Até a próxima aula. E lembre-se sempre de checar as informações aí, os portais de notícia, verificar se são notícias verdadeiras mesmo, antes de sair divulgando e espalhando por aí. Beleza? Brigadão, até a próxima. Muito obrigado. Um beijo.